Questão 76 do capítulo 2. Um foguete de múltiplos estágios. Aqui, enquanto eu for lendo, eu vou explicar que eu já fiz o desenho dessa questão. Então, um foguete que tem 2 estágios, ele vai subir uma parte, vai liberar o primeiro estágio, o segundo estágio vai acionar. Quando chegar aqui, vai liberar o segundo estágio, e a partir daí, o resto do foguete vai fazer uma trajetória balística e voltar ao chão. No primeiro estágio de um foguete de 2 estágios, ele é lançado de uma plataforma a partir do repouso, mas com uma aceleração constante de 3,50 metros por segundo ao quadrado, no sentido de baixo para cima. Então aqui a velocidade inicial é zero, começa a ter uma velocidade para cima, com uma aceleração de 3,50 metros por segundo ao quadrado. Aceleração constante, enquanto o primeiro estágio está produzindo essa aceleração. Em seguida, em 25 segundos após o lançamento, o foguete aciona o segundo estágio por 10 segundos. Então daqui para cá já ficou por 25 segundos. Daqui para cá 10 segundos, que é onde o segundo estágio fica atuando. Em 25 segundos após o lançamento, o foguete aciona o segundo estágio por 10 segundos, que repentinamente aumenta a sua velocidade para 132,5 metros por segundo. Então a velocidade aqui, nesse ponto, é essa, 132,5 metros por segundo. No sentido de baixo para cima, a 35 segundos do lançamento. Então, 25 mais 10, aqui 35 segundos, tem essa velocidade. Mas essa arrancada consome todo o combustível e a única força a atuar sobre o foguete passa a ser a gravidade, depois que o segundo estágio for disparado. Então, a partir daqui, que desacopla o segundo estágio, segue a trajetória balística, sob o efeito da força gravitacional. A resistência do ar pode ser desprezada. A. Determine a altura máxima atingida pelo foguete de 2 estágios acima da plataforma. Então, olha só. Para encontrar a altura máxima, eu preciso da velocidade inicial aqui, que eu já tenho, que a questão deu. E eu preciso de uma equação que eu preciso encontrar essa distância aqui, depois eu vou somar com toda essa distância aqui para encontrar a altura máxima. Então, para essa parte eu já tenho a velocidade inicial, eu vou usar uma equação que relacione a velocidade inicial e a final, porque a final aqui vai ser zero, na altura máxima. A aceleração é constante, a aceleração gravitacional aqui nessa parte. Então, uma equação dessa, que tenha essas variáveis, a variação do espaço aqui, a velocidade inicial, a final e a aceleração, já vai me servir para encontrar essa altura aqui, a variação de espaço aqui. Depois eu procuro essas duas variações de espaço e somo. Então, olha aqui no primeiro estágio. A velocidade aqui nessa parte, quando termina o primeiro estágio, é a velocidade, a função horária da velocidade. O tempo foi dito aqui, 25 segundos, que ficou nessa parte. E a aceleração também. Então a velocidade final é 87,5 metros por segundo. Tudo isso daqui é a letra A. Eu quero saber aqui a altura máxima. Eu preciso de tudo isso, como eu falei, né? A parte da trajetória balística, a parte do primeiro estágio e a parte do segundo estágio. Como é que eu já sei qual é a velocidade final, agora eu tenho as informações completas para resolver essa parte. Que é a velocidade final, que eu acabei de calcular, a velocidade inicial, que é zero, a aceleração, que foi dada na questão. Aí eu quero a variação do espaço, agora eu só isolar. Então, a velocidade inicial, acabei de... Final. No estágio 1, acabei de calcular aqui. 87,5 metros por segundo, tudo isso ao quadrado. Igual a zero, velocidade inicial. Aqui está a aceleração e o ΔY. Agora aqui eu só preciso desenvolver até aqui. Então já sei que o ΔY é de 1093,75 metros. Mas para achar, essa é a variação do espaço. Para achar a coordenada, eu abro aqui y menos y0. Porque eu coloquei aqui o eixo y crescendo para cima e a origem dele na mesma altura do estágio de lançamento.
Então, esse é um problema unidimensional, né? Apesar de eu ter desenhado assim, fica só para melhor compreensão, mas ele vai e volta pelo mesmo lugar. Inclusive, aqui no final fala com que velocidade o foguete está se movendo assim que atingir a plataforma de lançamento. Então, vai voltar aqui no mesmo lugar da plataforma. Agora que eu encontrei, né, o delta y, y menos y0, então coloco o y0 aqui, só que y0 vale 0, nesse caso, no primeiro estágio. Então, assim, eu encontro a coordenada em y do estágio 1, que é 1093,75. Aí eu venho aqui e marco 1093,75. É onde separa o estágio 1 do 2. Então já achei uma distância aqui. Vou procurar achar essa e depois trabalhar na trajetória balística para achar essa. No estágio 2, eu fiz diferente para mostrar que tem mais de uma forma de fazer. Aqui eu usei a equação de Torricelli e aqui eu vou usar a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Olha só, para usar a função horária, aqui o que eu quero é o deslocamento. Aqui eu já propus usar essa equação, mas para usar ela eu precisaria saber da velocidade final. Por isso que eu fiz isso. Agora aqui eu vou usar a função horária. Para isso eu preciso do y0, eu já tenho, acabei de calcular aqui. Eu preciso da velocidade inicial, eu já tenho, acabei de calcular aqui. A velocidade inicial no estágio 2 é a final no estágio 1. E eu preciso da aceleração. A questão não me deu aceleração no estágio 2. É a aceleração aqui no estágio 1, em 25 segundos após o lançamento, o foguete aciona o segundo estágio por 10 segundos, que aumenta a velocidade final. Não falou da aceleração. Então, por isso que para usar essa equação, eu tive que calcular a aceleração. E eu calculei a aceleração a partir da função horária da velocidade. Então, a velocidade final, a questão me deu 132,5. Vamos conferir aqui, 132,5. A velocidade inicial no estágio 2 é a velocidade final no estágio 1, está aqui, 87,5, mais a aceleração vezes o tempo em que ficou acelerando, 10 segundos. Então, dessa linha de conta eu já vejo que a única coisa que eu não sei é a aceleração. Eu posso isolar. E encontro 4,5 metros por segundo ao quadrado. Inclusive, eu faço essas contas com as unidades para mostrar que existe uma coerência dimensional também. Está tudo homogêneo, tudo certo. Carregar a unidade no meio da conta tem a vantagem de, caso um erro seja cometido por falta de atenção, isso vai ser logo perceptível. Quando a gente vê que a unidade não está correspondendo à grandeza. Aí a gente volta aqui e vê onde errou. A parte ruim é que fica carregando a anotação da questão, né? Mas eu prefiro colocar a unidade. Então agora eu já sei a aceleração e eu sei tudo para usar essa equação. A posição inicial é 1093,75, que aqui eu estou no estágio 2. Aqui é o estágio 1. A velocidade inicial no estágio 2 é a final do estágio 1, 87,5, vezes 10 segundos, que foi o tempo que essa aceleração ficou atuando. Aqui a aceleração de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Esse 1,5 já vem da equação, e o 10 segundos ao quadrado. Desenvolvendo tudo isso, eu encontro y2 igual a 2.193,75 metros. Essa daqui é a coordenada. Não é que o segundo estágio fez a posição variar em 2.193 metros. Fez variar em 1.000 e pouco, porque já tinha 1.093, foi para 2.193. Aí separou o segundo estágio. Então eu já sei, eu estou atrás da altura máxima. Eu já sei a altura até aqui. Agora eu vou calcular a altura máxima atingida aqui na parte da trajetória balística. Então, para isso, né, como continua sendo um movimento uniformemente variado, agora a aceleração é a aceleração gravitacional, eu vou usar também essa equação, mais uma vez. Poderia usar essa aqui também, mas e seria mais rápida. Porque aqui, ó, tem a velocidade final, que vai ser 0, na parte da trajetória balística. Quando chegar aqui na frente, a velocidade final vai... Aqui em cima, a velocidade final vai ser 0. Eu já sei a velocidade inicial que a questão falou. Então, se eu usasse essa equação aqui para calcular o deslocamento na trajetória balística, eu já sei isso. Isso daqui a questão falou.
A aceleração é a aceleração gravitacional e eu encontraria o ΔY. Mesmo assim, eu fiz de uma forma um pouco mais difícil, mais trabalhada. Eu tive que encontrar primeiro o tempo, para depois pegar esse tempo e colocar na equação da posição. E eu fiz isso na trajetória balística, porque se a gente continuar lendo, quanto tempo após o acionamento do segundo estágio, o foguete levará para cair de volta na plataforma. Então, na parte B, a partir daqui, ó, após o acionamento do segundo estágio, vai acionar o segundo estágio aqui. Então, eu quero saber daqui até que o foguete caia, quanto tempo levou. É isso que eu vou calcular na letra B. Então, já tem 10 segundos. Eu vou ter que calcular esse tempo aqui e esse tempo de queda aqui e somar esses 3 tempos. Como eu já sei que eu vou precisar do tempo dessa subida aqui, na parte B, eu já escolhi fazer a parte A um pouquinho maior, sendo que eu já ia calcular esse tempo. Senão eu faria a parte A mais rápido e na parte B eu teria que calcular esse tempo aqui de qualquer forma. Foi isso que eu pensei na hora que eu decidi fazer assim. Mas é bom também para mostrar outras formas de fazer mesmo quando a gente não tem um tempo. A gente pode usar direto a equação que não depende do tempo, ou calcular o tempo e depois ir para a equação que depende do tempo. Então, terminando aqui a letra A. Eu quero saber o tempo em que vai ficar aqui na trajetória balística da velocidade inicial da final, dada pelo segundo estágio, até parar aqui em cima. Então, para isso, eu vou usar a função horária do deslocamento em y. Y é igual a y0 mais 0t mais 1 meio de at quadrado. A aceleração, nesse caso, é a aceleração gravitacional que é contra o sentido de crescimento do eixo. Por isso aqui está menos g. A velocidade inicial foi dada pela questão, é a inicial na parte da trajetória balística, aqui, que é a final na parte do estágio 2. Então, preciso do tempo em que esse foguete vai parar. E a aceleração já tem, né? Então, a única coisa que eu preciso para usar essa equação é o tempo. Então, por isso que agora eu vou calcular o tempo aqui. Para calcular o tempo, eu pego uma equação que relacione a velocidade inicial e a final, porque a final vai ser 0. E outras coisas que eu posso saber aqui da questão. Eu sei a aceleração também, que é menos g. E a aceleração vezes o tempo dá dimensão de velocidade. Então, por isso que eu vou usar essa equação aqui. Então, a partir dessa equação, eu encontro o tempo, que é a função horária da velocidade. Encontro o tempo que vai zerar essa velocidade. Zerar a velocidade, fisicamente, significa altura máxima. Então, a velocidade final nessa parte aqui é 0, porque a final vai ser quando parar aqui em cima. A velocidade inicial é a mesma velocidade final aqui do estágio 2, que foi dado na questão. A aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque está contra o sentido de crescimento do eixo. E aqui fica o tempo, que é a única coisa que eu não sabia ainda. Então, isolando o tempo, eu encontro 13,52 segundos. Agora sim eu posso calcular o deslocamento. A B e a C vão ser bem mais rápidas do que isso aqui. Então, substituo o y0, que eu já calculei. É o y0. Na parte da trajetória balística, é esse aqui. É o y de qual começa. O V0 é esse, o tempo é esse. Menos, eu já expliquei, tá? Contra o sentido de crescimento do eixo, aceleração gravitacional e o tempo ao quadrado aqui. Desenvolvendo isso, eu encontro 3.089,08 metros. Isso para a coordenada. Não é o deslocamento total, porque aqui eu já coloquei o y0. Não é o ΔY, é o y coordenada mesmo aqui. Então, 3.089,08, marco aqui. Então, esse daqui é a resposta da letra A. Altura máxima. B. Quanto tempo após o acionamento do segundo estágio o foguete levará para cair de volta na plataforma? O acionamento do segundo estágio é feito aqui, quando o primeiro estágio solta. Então, eu já tenho 10 segundos, que é o tempo aqui que o segundo estágio fica atuando, que é após o acionamento do segundo estágio, mais 13,52 segundos, que é esse tempo aqui, até chegar no y0. No VY igual a 0. Então vamos aqui para B. Eu já tenho esse tempo aqui, que é o 10 segundos, mais 13,52 segundos, mais o tempo de queda. Então,
como é o tempo que o foguete levará para cair de volta na plataforma, a partir daqui, ele tem que fazer tudo isso aqui, ó. Então, esse tempo eu já calculei, já a questão deu, esse aqui eu calculei. Agora eu vou calcular o tempo de queda, que é o tempo que demora, partindo da V0 igual a zero, para percorrer 3.089 metros sob a aceleração gravitacional. Essa é a forma que eu vou usar para calcular. Então, eu pego a função horária da posição em y. O y0 vai ser 3.089,08, que é a altura máxima. A velocidade inicial é na queda, então vai ser zero, porque ela parte, não é lançada para baixo. É a partir do momento que ela começa a cair. E a aceleração é menos a aceleração gravitacional. É menos porque é contra o sentido de crescimento do eixo. Então, o y final que eu quero é o zero. Então, aqui eu já coloquei tudo que eu queria. Eu posso calcular o tempo de queda. Então, calculando esse tempo, vai ficar em 25,11 segundos. Agora sim, eu posso somar os 10 segundos, que o estágio 2 fica atuando, mais os 3,52 segundos de trajetória balística até zerar a velocidade em y, mais 25,11 segundos para cair. Isso dá 48,63 segundos a partir dessa parte. 48,63. Né? Eu olhei bem rapidamente assim essa questão escrita em inglês, eu esqueci até de trazer para cá, que em inglês é o original. Eu acho que lá pede, aqui na B, quanto tempo após o final da atuação do segundo estágio. Então seria nessa parte aqui. Essa questão em português que está pedindo após o acionamento do segundo estágio. A em inglês, se eu não me engano, pede a partir daqui. Que no caso é só descontar 10 segundos do que eu somei. Então a resposta para a questão em inglês, se for isso que eu estou lembrando mesmo, é de 38,63 segundos. Agora, a C, né? Com que velocidade o foguete estará se movendo assim que atingir a plataforma de lançamento? Para saber isso é fácil porque eu tenho a equação horária da velocidade, em que esse tempo todo aqui, durante 25,11 segundos, a aceleração gravitacional ficou atuando para aumentar essa velocidade de zero, aqui em cima, até a velocidade final. É isso que a gente vai calcular agora. Então, V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial é zero, porque é desde lá de cima que a velocidade é zero e ela vai acelerando até uma velocidade da posição imediatamente anterior a tocar o y igual a zero. Então, a aceleração é menos g, e aqui o tempo, eu já sei o tempo que ficou essa aceleração atuando, que é 25,11 segundos. Aqui tem o menos, né, por causa desse menos g, e ele concorda é coerente com o eixo que a gente escolheu. Porque a velocidade final é contra o sentido de crescimento do eixo. A velocidade inicial é apontando para baixo aqui, e o eixo é para cima, por esse sinal de menos. E saiu certinho já aqui da equação. Menos 246,07 metros por segundo. Essa é a resposta da letra C. Está aqui a velocidade que o foguete está se movendo assim que atingir a plataforma de lançamento. Então aqui eu respondi tudo, a questão fica completamente resolvida.